Gente amiga, gente querida, feliz quarta-feira para ti que está aqui conosco nas mensagens diárias da Ascensão. Compartilha esse vídeo, nos segue lá no Instagram, nos segue também aí no Facebook, vai entrando nas redes sociais da Ascensão e também nos ajudando a comunicar o Evangelho a outras pessoas. Romanos capítulo número 9, nossa mensagem diária para hoje, onde o apóstolo Paulo vai falar do seu próprio povo. Que coisa ruim é a gente falar negativamente do país do qual a gente vive. A gente fala muito mal do Brasil às vezes, com razão, às vezes sem razão. Mas Paulo está falando agora, nesse capítulo número 9, do seu próprio povo, o povo judeu que na vinda de Jesus rejeitou Jesus, não recebeu Jesus como Filho de Deus e especialmente ele vai voltar ao Antigo Testamento, ele vai voltar à primeira parte da Bíblia, né? Não sabes, a Bíblia tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. E nesse Antigo Testamento, Paulo vai dizer que Deus, o Criador de todas as coisas, movimentou toda a história para que chegássemos em Jesus. Então tem muitas pessoas que quando leem o Antigo Testamento não entendem, por exemplo, a história de Jacó e Esaú, que temos conversado semanalmente aqui na comunidade. Dois irmãos gêmeos, um foi lá e enganou o outro. Nós vamos ter também outras questões de guerras e dificuldades. Claro, tem muita coisa bonita, tem muita coisa boa, tem palavras fantásticas, histórias maravilhosas, mas tem momentos em que a gente se pergunta, puxa vida, isso aconteceu pela vontade de Deus, isso aconteceu no povo de Deus e entre o povo de Deus. Então Paulo vai dizer no capítulo número 9, afirmando as igrejas e afirmando a igreja de Roma, que Deus é o Senhor da história. Ele vai dizer no capítulo 15, no versículo 15, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e tem pena de quem Ele desejar. Ao mesmo tempo, no versículo 18, que Deus endurece o coração de quem Ele quer e amolece o coração de quem Ele quer. Talvez nós iríamos dizer, então está tudo predestinado, Deus vai lá e movimenta e faz do jeito que Ele quer. Não é assim. O que Paulo está dizendo aqui é que o Senhor Deus eterno tinha um propósito com essa humanidade e tem ainda um propósito com esse mundo. E Ele fez através do povo de Israel, Ele fez depois através dos sírios, dos babilônios, Ele já tinha feito através do povo do Egito, cumprir os seus propósitos, ou seja, é como se Deus fosse obstinado em cumprir a sua meta de trazer Jesus a este mundo e por isso, nos altos e baixos da história, nos erros e acertos humanos, Deus passou por cima disso, Deus contornou estes equívocos humanos e usou inclusive da dureza do coração de muita gente para que chegássemos até Jesus. E nós temos que nos dar conta que no último ato, inclusive, quando Maria está grávida e José é seu noivo, José, quando soube da gravidez inesperada de Maria, cogitou deixá-la. Então, ali, às vésperas do nascimento de Jesus, nós temos uma prova desse Deus que é capaz de transformar realidades, sentimentos e mover a história, os sentimentos das pessoas, conversando com José, dizendo, José, o que está acontecendo aqui é maior do que tu possas imaginar. Então, Paulo vai terminar o capítulo número 9 lamentando pelo coração dos judeus, lamentando pelo seu próprio povo que não encontrou Jesus Cristo, mas viu nele uma chamada pedra de tropeço, porque eles acreditavam que Jesus não cumpria os mandamentos da lei judaica, logo não poderia ser chamado de Messias, de Salvador. A gente vive num momento delicado de Brasil, a gente vive num momento de acusação, de nossas autoridades de modo geral colocando seus interesses em primeiro lugar, pessoas se acusando, pessoas não se entendendo e humildemente a gente percebe que quem sofre do outro lado da mesa é a população brasileira, é o povo brasileiro, são as pessoas que estão à mercê da decisão de muita gente que às vezes parece não considerar as necessidades do todo, apenas as suas. Sem entrar em maior polêmica, eu queria te convidar a gente orar pelo nosso povo brasileiro, orar pelo nosso país. Paulo olha com lamento pelo seu povo que não entendeu o mover de Deus em seu meio,
que Deus possa visitar o Brasil sempre de novo, que Deus possa visitar aqueles que nos governam, que nos lideram, que Deus possa visitar a população brasileira, o cidadão humilde, o cidadão de bem, o cidadão que trabalha e aí que busca o seu sustento junto com a sua família. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a Bíblia Sagrada, e um Senhor que deseja ser Senhor de todas as pessoas. Oremos por isso e que lamentemos menos e que oremos mais pela direção e, acima de tudo, pelos nossos irmãos brasileiros. Bom dia para todos nós.